a esse respeito. E nós sabemos que em casa não tem como adorar a Deus. Pode adorar, assim, de vez em quando, alguma coisa pode acontecer, mas a necessidade de estarmos na igreja, unidos, reunidos, para adorar a Deus, para termos comunhão, para termos, né, aquela ligação, igreja e família, família e igreja. Depois também é necessário para missão, para a missão da igreja. A missão da igreja é o quê? Alcançar famílias, alcançar povos para Cristo, alcançar pessoas para Cristo. Então esse é o objetivo. Hoje nós vamos falar sobre família e igreja, uma integração agradável, ou seja, uma incorporação agradável. Há muitas famílias que parecem não ter experimentado ainda esse aspecto do compromisso com a igreja. Esta integração é agradável pelas seguintes razões. Então tem família que às vezes ela vai na igreja, vem na igreja, mas ela não está totalmente integrada à igreja. Ela não tem tanta responsabilidade com a igreja, não tem tanta responsabilidade com as coisas de Deus. Então ela precisa o quê? De estar integrada para ter uma vida agradável, para ter uma vida abençoada. Então há famílias que ainda não têm experimentado essa integração, não têm experimentado esse convívio, não têm experimentado essa oportunidade. Porque você que está integrado à família, à igreja, você pode ver que a sua vida é o quê? É uma ligação agradável, você tem prazer de estar na igreja, você tem prazer de estar na casa de Deus, como o salmista fala no Salmo 122, versículo 1, alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor, ou o Salmo 84 que fala, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias. Então, é uma integração agradável. Primeiro, porque promove a sociabilidade. Nós nos tornamos pessoas social. Ou seja, o Salmo de número 133 e 1 fala o quê? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É um momento social da nossa vida. É um momento que junta a sua família, a minha família, a família do outro, a família de outrem, e assim por diante. Reunido num só propósito, reunido numa só vontade. Então, por isso que é agradável, porque promove, né, a sociabilidade. Além de ser uma necessidade, o harmonioso relacionamento entre família e igreja torna uma experiência por demais agradável. Você pode ver que você conversa com as pessoas que já aceitaram Jesus, que estão na igreja. Eu até falei quarta-feira sobre isso, que às vezes a pessoa fala assim, nossa, como é agradável estar na casa de Deus. Eu tenho a família dos irmãos, eu tenho os irmãos como a minha família, sendo a minha casa, sendo meus irmãos. Por quê? Porque é agradável. A pessoa encontra na igreja o quê? A oportunidade, né, de poder ter comunhão, de poder ter, né, de poder compartilhar com os demais aquilo que lhe agradou, aquilo que lhe fortaleceu. Então, a Bíblia nos mostra que nós precisamos dessa integração para se tornar o que? Agradável. Nos tornarmos agradáveis. Depois diz, o convite para ir à casa do Senhor alegrava o salmista. Salmo de número 122 e 1. A igreja e a família formam um ambiente de sociabilidade que não deve ser trocado por nada. Salmos 84, versículo 1 e versículo 10. Então veja bem, meus queridos. O convite de ir à casa de Deus tem que se tornar em nós o quê? Agradável. Opa, eu tenho prazer de ir na igreja. Eu tenho prazer de ir no culto.
Não é como nós estamos vivenciando hoje, as pessoas tentando afastar, até mesmo pregadores, entre aspas, dizendo que não há necessidade de igreja, não há necessidade de estar em um lugar feito por mãos de homem, que Deus não habita. Mas nós sabemos, irmão, é lógico que Deus ele habita aqui, porque Ele enche o céu e enche a terra. Ele enche o céu e enche a terra. Mas quando nós nos reunimos aqui, se torna um pedacinho do céu, porque a presença de Deus é real conosco. Então há necessidade, há uma necessidade. Então é agradável. Quando o convite para ir à casa do Senhor, o salmista tinha prazer. E olha o que diz o Salmo 84, versículo 1 a 10. Ou versículo 1 e o 10. Olha aí. Olha para os irmãos ver. O que o salmista fala, quão amáveis são os seus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. O 10, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar na tenda da impiedade. Quando ele fala assim, eu preferia estar nos átrios do Senhor. Os átrios era a parte de fora do templo. Como no tabernáculo, tinha o átrio do tabernáculo do lado de fora. O salmista ele expressa que só de eu estar do lado de fora, a porta da tua casa, já é motivo de alegria para mim. Só de eu estar à porta da casa do Senhor e poder contemplar a tua glória, a tua graça, para mim já basta. Só que hoje nós estamos vivenciando, irmão, um tempo em que as pessoas perderam o prazer de estar na casa de Deus, de tanto ouvir um evangelho falso, de tanto de ouvir um evangelho que não transforma, um evangelho que não traz transformação na vida da pessoa. E as pessoas então ficam o quê? Fora. As pessoas ficam sem compartilhar, e com isso vão perdendo, mas você ganha. Você que serve a Deus, você que adora a Deus, você só tem a ganhar, irmãos. De ter prazer de estar na casa do Senhor. Então o salmista ele diz, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Tem gente que prefere, eu queria estar num estádio, lá no estádio de futebol tem alegria, eu queria estar numa festa, numa balada e tudo mais. Mas nós temos certeza de uma coisa, o melhor lugar que o crente está é na presença do Senhor dos exércitos. É estar na presença do Senhor, sabe por quê? Porque o Senhor é aquele que Ele mesmo prometeu, através de Jesus, no livro de São Mateus, capítulo de número 28, Ele diz, eis que eu estou convosco, quantos dias? Todos os dias, até a consumação dos séculos, até quando o Senhor vier buscar a sua igreja, Ele estará conosco. Depois que Ele buscar a igreja, é nós que estaremos com Ele. É nós que vamos estar com Ele. Então nós temos que ter prazer, temos que ter alegria de estar neste lugar. Lembra, irmãos? Hoje, por isso que as pessoas falam assim, nossa, mas novo convertido é bom, né? Novo convertido, ele corre atrás de tudo, faz de tudo, mas depois ele vai criando um casco, depois o crente vai criando um casco, aí ele já não se revela mais o que ele era lá atrás, aí já acha difícil, né? Já acha que não precisa do que ele fazia lá atrás, quando ele aceitou, e nós sabemos que os preceitos, a palavra de Deus, ela não muda. Passa o céu, passa a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então o salmista nos dá olha, eu prefiro estar um dia no ato do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar.
Porque eu sei que eu estando na presença do Senhor, eu vou ter resposta, eu vou ter a graça, eu vou ter a misericórdia, eu vou ter a bondade, eu vou ter a compaixão de Deus para com a minha vida. Mas se eu estiver em outro lugar, como será? Vamos mais. Segundo, família e igreja, uma integração agradável, por quê? Porque desempenha uma função terapêutica. A igreja é uma comunidade terapêutica. Muitas famílias podem testemunhar a agradável experiência que as envolveu quando se integraram à igreja. É uma função terapêutica, uma terapia para a nossa alma, para o nosso coração. Por quê? Porque você vem lá do mundo arrebentado, irmãos. Quem aqui veio do mundo, que não nasceu num berço cristão, numa família cristã, e que você veio lá do mundo, você vem todo arrebentado, todo destruído. E quando você chega na casa de Deus, é uma terapia para a nossa vida. Por quê? Aquela roupagem suja, aquela roupagem má, aquela roupagem contrária, o Senhor atira de nós, e nós começamos a ter alegria, de conviver um com o outro, de estar junto um do outro. Para quê? Para glorificar o nome do Senhor. Então nós precisamos entender que eu não posso ficar sem igreja. Você tem experiência própria. O dia que você falta de um culto, ou que você fica uma semana sem vir na igreja, como fica a sua vida? Parece que ficou vazia, parece que está vazia, parece que está faltando alguma coisa. Mas quando você vem para a casa de Deus, e entrega ao Senhor de verdade, aí se torna agradável. Aí se torna felicidade no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito. Então, irmãos, profundo conhecedor desta função terapêutica da igreja, o apóstolo Paulo escreve aos cristãos de Roma: se Deus quiser, chegarei aí cheio de alegria, e farei uma visita que será agradável para mim. Romanos 15, 32. Romanos, capítulo de número 15, versículo 32. A fim de que pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria, e possa recrear-me convosco. Olha para você ver, é agradável. Eu quero ter prazer de quando eu chegar aí, de eu poder recrear com vocês, de eu poder compartilhar com vocês o que eu tenho passado no Evangelho, e o que o Evangelho tem feito, por onde tenho passado. Essa deve ser, irmão, a nossa missão, de compartilhar o Evangelho, para que se tornem as pessoas agradáveis. Não é porque tem gente que tem o dom, parece, é dom maligno, não é benigno não. Parece que tem o dom de compartilhar coisa ruim. Ele nunca compartilha uma coisa boa, ele nunca compartilha algo de Deus, não compartilha algo novo, só coisa ruim. Mas nós fomos chamados para compartilhar coisas boas, fomos chamados para podermos compartilhar, para se tornar agradável, coisas boas, e coisas boas só o Evangelho pode trazer para a nossa vida. O que é que a Bíblia nos diz? Evangelho quer dizer boas novas. As boas novas chegou na minha casa, as boas novas chegou na sua casa, e você aceitou. Hoje você está num lugar agradável, para louvar, para exaltar, para engrandecer, para bendizer o nome do Senhor. Veja mais. Terceiro, essa integração agradável, porque atrai a bênção de Deus. Quantas famílias estavam destruídas? Quantos casamentos estavam para ser destruídos? Quantas famílias estavam para ser destruídas? Drogas, vícios e tudo mais. O Evangelho chegou. E quando o Evangelho chega na família, ele atrai bênção.
para aquela casa. Ele atrai bênção para aquela família. Ele atrai bênção para a comunidade. Por isso que o Salmo 133, e versículo 3, o que ele vai dizer? Quando o salmista expressa essa palavra, Salmo 133 e 3. Como orvalho de Hermon e como orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ou seja, essa união, essa comunhão de vocês, é como o orvalho de Hermon, porque ali o Senhor ordena a bênção, ou seja, aqui o Senhor ordena a bênção para a nossa vida, irmãos. Se tem um lugar nessa terra que o crente tem, que o ser humano tem para ser abençoado, é na presença de Deus. Ah, mas então eu não preciso de igreja, eu estando na presença de Deus, mas você tem comunhão com quem? Não basta ter comunhão só com Deus, irmãos. A Bíblia é bastante categórica quando diz que a minha comunhão tem que ser de mim para com Deus e de mim para com o meu próximo. Para que seja agradável. Aí Deus vai ordenar a bênção. Quem ordena a bênção é quem? Quem ordena a bênção? É o Senhor. É Deus que ordena a bênção. A gente vê hoje as pessoas decretando, eu decreto. Mas quem na verdade decreta é Deus. Nós não temos poder nenhum para decretar nada, irmãos. O poder está na mão do Senhor. O poder está na mão de um Deus todo-poderoso. Então quem decreta é Ele. Quem decreta é o Senhor. Quem manda é o Senhor. Para ordenar a bênção é Ele. Eu posso o quê? Abençoar. Eu posso abençoar. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo, mas eu decreto. É Deus. É Deus que ordena. É Deus quem decreta. Veja aí. A integração família e igreja é agradável também porque atrai sobre si as bênçãos de Deus. As bênçãos do Senhor. Para você ver, quantos aqui, irmãos, viveu uma vida depravada? Quantos aqui viveu uma vida do vício? Quantos aqui viveu uma vida no pecado? Mas quando encontrou com Jesus, ou Jesus te encontrou e me encontrou, a bênção de Deus foi atraída sobre a nossa vida. A bênção do Senhor foi atraída sobre mim e sobre você. Hoje nós somos abençoados. E o Senhor diz para aqueles a quem nós abençoarmos, será abençoado. Então vamos abençoar a nossa família. Vamos abençoar a nossa casa. Vamos abençoar a nossa cidade. Vamos abençoar o nosso país. Vamos abençoar o nosso trabalho. Vamos abençoar a comunidade. Aonde que você abençoar, o Senhor abençoa. Porque Deus falou para Abraão, o que você abençoar, eu abençoo. O que você amaldiçoar. Só que Deus não nos chamou para amaldiçoar. Deus nos chamou para abençoar. Então você pode abençoar o seu irmão. O Senhor nos chama, não é jogar maldição. Não é desejar mal. Não é desejar maldade. Não. É abençoar. O Senhor Jesus, Ele fala assim, ó. Na lei fala, abençoai os que te abençoarem e amaldiçoai os que te amaldiçoarem. Porém eu vos digo, abençoai os que vos abençoam, e também abençoai os que vos maldizem. Porque nós não podemos pagar o mal, ou o bem, com o mal. Ou nós não podemos pagar mal com mal. A pessoa te fez mal, o que você faz? Faz o bem. Faz o bem para a pessoa. Porque aí você vai estar juntando brasas de fogo sobre a cabeça. Vamos mais. Terceiro, a igreja e família, uma integração prejudicada. Olha para você ver. Pode ser prejudicada.
no obstante, o aspecto agradável que permeia na integração família e igreja, é preciso compreender que esta integração sofre, muitas vezes, a interferência de problemas que trazem sérios prejuízos. Então, às vezes, quando acontece, essa integração pode sofrer, muitas vezes, interferências com problemas que trazem prejuízo de família e igreja. Pode prejudicar. É aquele negócio, irmãos, que às vezes a pessoa, ela é o tal do disse-me disse. Fulano me falou. Fulano me disse. Aí começa aquele joguinho, fala mal do outro, do outro, do outro e do outro. E você sabe que isso está lá no livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 19, que fala 7 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª ele abomina. A 7ª é o que semeia contenda entre os irmãos. Você imagina bem, você chegar para uma pessoa que ainda nem na casa de Deus veio, e ela falar que está com vontade de, mas você vai na igreja, só que lá você sabe que tem problema, que tem isso, tem aquilo, e mais isso e mais aquilo, eu mesmo não dou bem com fulano, com ciclano. Traz sérios prejuízos para a obra de Deus, irmãos. Traz sérios prejuízos para a casa de Deus. E nós vamos ver. Prejudicada pela alienação, ou seja, o engajamento e a participação de cada família é indispensável para a igreja. O indiferentismo de muitas famílias acomodadas, desinteressadas em crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, bem como igrejas que não valorizam família, resultam em enormes prejuízos para ambos. Então, alienação, família e igreja, irmãos, está alienado. Tem gente que não valoriza, tem família que não valoriza, estão acomodadas. Estão acomodadas. Exemplo, hoje é culto de ensino. Poderíamos ter aqui centenas de pessoas. Estamos com dezenas. Às vezes por coisas banais, deixam de vir no culto, deixam de vir na igreja. Tudo tem um tempo, irmãos. Tudo tem um propósito. Tem tempo do meu lazer? Tem o tempo do seu lazer. E muitas das vezes é prejudicado isso aí, porque as famílias acomodam. Ah, não, se eu faltar do culto, não faz falta não, fulano vai estar lá. Aí o outro pensa, hoje eu não vou também não, porque fulano vai estar lá, não vou fazer falta não. Aí você pensa bem, se 10 pessoas pensar assim, vai faltar uns 20. Então eu tenho uma obrigação, eu sei, quarta-feira eu estou no ensino, na sexta-feira eu estou no culto de departamento, no domingo de manhã eu estou na escola dominical, à noite eu estou no culto com a família, no culto de ceia, ou no culto de missão, seja qual for, eu quero estar presente. Aí essa família, ela não está muito alienada à igreja. Quando vem o problema para ela diz, a igreja não me ajuda, a igreja não me socorre, olha o que eu estou passando. Mas espera aí, o que você está fazendo para a igreja? Não é Deus não é a pessoa que às vezes está deixando a pessoa de lado, não, às vezes é porque Deus está permitindo. Deus permite, às vezes, tem hora de nós ficarmos só, irmãos. Só nós e Deus. Só nós e Deus. Não vem socorro da esquerda, não vem socorro da direita, não vem socorro da retaguarda, não vem socorro da frente. Porque Deus está querendo dizer para mim, a sua confiança tem que estar em mim. Quando não tem socorro da esquerda, da direita, da retaguarda, da frente, o socorro vem do céu. O socorro vem de cima. Mas nós precisamos estar ligados.
Toda vez que precisa de alguém, hoje eu não posso, hoje eu tenho um compromisso, eu tenho um churrasco marcado hoje, ou eu tenho um aniversário hoje, e tudo mais, e não sei o que lá mais. Aí fica difícil. Então pode ser prejudicada por isso. Outra coisa, a falta de maturidade cristã e o relaxamento na participação prejudica tremendamente a integração entre família e igreja. Então veja bem, a falta de maturidade. O que é maturidade? Estar maduro, amadurecer. Porque tem crente que tem 10 anos, 20 anos, e Paulo chega a dizer assim, já era para vocês ser mestre, já era para vocês estar ensinando, mas você está precisando que eu dê leitinho para vocês, está precisando que eu dê mamadeira para vocês, já era para vocês estar ensinando outros, e vocês estão me dando dor de cabeça, era para vocês estar ajudando a fazer a obra, e eu estou tendo que parar de fazer a obra com outras pessoas, para atender vocês, que já era para estar ensinando. Tem gente que nunca amadurece na casa de Deus, irmãos. Qualquer coisinha é motivo de sair da igreja. Qualquer coisinha, ele quer ir embora da igreja. Conforme o jeito que você olha para ele, às vezes a gente prega olhando para a igreja, irmãos. A gente prega olhando para a igreja. Eu olho para cá, olho para lá, olho para cá, e vai na hora que dá uma palavra que eu estou olhando para cá. Aí depois, o pastor olhou para mim, que lá foi para mim, eu não volto nessa igreja. E tem 100, 150 pessoas para ouvir. Aí dá justo na hora. Aí você, irmão, aí você dá uma risadinha. Não vou, não, viu? Se eu tivesse filmado, se eu tivesse tirado foto, o pastor está olhando para mim e rindo. As pessoas, muito dodói. Hoje nós estamos lidando com pessoas, casca de ovo. Quem consegue andar em cima de uma caixa de ovo, sem quebrar? É o que nós estamos vivendo hoje. É o que nós estamos passando hoje. Crente dodói. Não amadurece nunca. Tem crente que aceitou Jesus ontem, ou há um mês atrás, há um ano atrás, está mais maduro do que outro que já aceitou, que está na igreja, caducando. Porque amadureceu. E se nós não amadurecermos, irmãos, não tem como, não tem jeito. Veja bem, a falta de maturidade e o relaxamento na participação, ou seja, a pessoa relaxou em participar da casa de Deus, relaxou em participar do convívio com a igreja, relaxou. Quem vai pregar hoje? Fulano. Não. Está me dando até azia de ouvir ele. Aí não tem participação. Não está participando. E quando vem um problema, ele corre atrás de quem? Da igreja. E a igreja vai estar de braços abertos. Mas a família também tem que fazer o quê? A sua parte. Olha o que diz Hebreus capítulo 5, versículo 12 e 14. O escritor dos Hebreus, ele fala. Hebreus capítulo de número 5. Isso, 12, 14. Porque devendo já ser mestre pelo tempo. Não foi Paulo, irmão, foi o escritor aos Hebreus. Eu citei Paulo, mas é o escritor aos Hebreus. Pode ir. Paulo também fala. Pode. Porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vós haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então veja aí. Porque devendo já ser mestre pelo tempo que está na fé, pelo tempo que está junto.
ainda necessitai de que vos torne a ensinar quais os primeiros rudimentos. Vai voltar lá nos princípios da fé, ensinar os princípios da fé, como nós fazemos no preparo. Voltar lá atrás, irmão, lá atrás eu te ensinei que não pode isso, que não pode estar fazendo aquilo, e agora eu estou tendo que voltar aqui de novo e te ensinar de novo. E vós haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Então, tem pessoa que, conforme a palavra que você pregar aqui, ela não volta mais. Aquela palavra foi para mim. Aquela palavra foi para mim. Ele quer leitinho. O que é leitinho? Aquela palavrinha mansa, aquela palavrinha. O Senhor está te entregando a chave. Toma a chave, filho. O Senhor está, o Senhor é contigo. O Senhor é na tua vida. Toma, receba. Fica ali, passando a mão na cabeça. Aí, Paulo, vocês já era para estar comendo comida sólida, ou seja, comida mais forte, é uma palavra doutrinária, uma palavra de exortação, de edificação, de consolação. Isso Paulo estava, ou seja, o escritor aos Hebreus está falando, depois do versículo 13. Porque qualquer que ainda alimenta de leite, que só alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça. Porque ele é o quê? Menino. Você vê, você dá leite para criança. Pensa bem, você um irmãozão lá com uma mamadeira na sua casa. O pai vai, vem cá, filho, vem cá. O marmanjão lá, braço, essa grossura, deitado no colo. Precisando de cafuné, carne, filho, tá? Paulo falou, isso aí ainda é menino. É aquele crente que, só quer palavra boa. Só palavra que massageia o seu ego. Que vai massagear, que fala o que ele quer ouvir. E eu não posso falar o que eu quero ouvir. Eu tenho que falar o que eu preciso de ouvir. O que Deus sabe que eu preciso de ouvir. Então veja bem. Essa integração pode ser prejudicada por causa disso. E outra, irmãos, outra coisa que prejudica às vezes o pai ou a mãe, às vezes aconteceu alguma coisa na igreja que você não gostou. Aí você chega em casa, o filho não é crente, às vezes o marido não é crente, ninguém é crente, é você, mas hoje eu fui na igreja, mas lá fez isso, aquilo, outro. Prejudica. Lembra, eu até contei aqui uma vez, do menino, que os pais chegou do culto, e começou a falar da igreja, do culto da noite, mas que culto, não sei o que lá mais e tudo mais. E eu vou te falar uma coisa para você, mulher. O pastor, para mim, tem duas caras. E foi falando, e o menino escutando. Criança escutando, e criança não mente. E a criança escutando. Aí, bom, falou, desceu a lenha no pastor, desceu a lenha na igreja. No dia do outro culto, o menino estava lá, o pai estava, o menino saiu do banco dele e veio para frente do púlpito e ficou olhando o pastor assim. E o pastor ficou incomodado com aquilo. Falei, mas o que esse menino está vendo? Continuou ensinando e continuou. Terminou, ele foi, filho, vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu estava pregando ali e você estava assim, ó. O que aconteceu? Você estava vendo alguma coisa? Não, pastor, é que eu estava caçando a sua outra cara, o pai falou que você tem duas. É prejudicial, você prejudica o seu filho, prejudica a obra, prejudica a igreja, prejudica a família. Então se tem alguma coisa,
Se acontece alguma coisa, a única coisa que nós podemos fazer, o que é? Vamos ver quem vai acertar. Orar. É orar ao Senhor. É isso. Vamos mais. É prejudicada pela a incompreensão. É prejudicada pela incompreensão que nós vamos ver. Outro problema que prejudica profundamente é a dificuldade de relacionamentos, sempre motivada por incompreensões. Esse era um dos graves problemas que perturbava a igreja de Coríntio, como já se vê no início da primeira carta. Então veja bem, no início da primeira carta, a incompreensão, irmãos. Capítulo 3, versículo 3 e 4, de 1 Coríntios. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Veja aí, havia uma falta de compreensão, a incompreensão tomava conta, porque a igreja estava o quê? Dividida. A igreja estava dividida entre os apóstolos e entre Cristo. Aí um fala assim, olha, Paulo, eu sou de Apolo. O outro, eu sou de Pedro. O outro, eu sou de Cristo. E o outro, e vai por aí diante. A igreja estava dividida. Um gostava do outro, o outro gostava do outro, o outro gostava do outro, e o outro gostava do outro. É prejudicial para a igreja. Porque na igreja, irmãos, nós sabemos que o nível de Deus, já falei isso aqui várias vezes, o nível de Deus nos nivela a que situação? Iguais. Ninguém é maior do que ninguém. Aí passa, só que lá estava, já estava a encrenca formada. Então, por falta de compreensão, a igreja era prejudicada, porque os irmãos vão ver que Paulo escreve 2 cartas para essa igreja, e era uma igreja, irmão, portadora dos dons espirituais. Os dons espirituais estavam naquela igreja, mas na mesma proporção que os dons espirituais manifestava também a carnalidade. Paulo fala assim, vocês dizendo, um é de Apolo, o outro é de... Porventura vocês não são carnais? Porventura, Cristo está dividido entre vocês? Cristo está dividido? Pensa bem, se Jesus fosse dividir. Não, eu vou ficar mais, aqui nessa igreja aqui, eu sou mais que as irmãs do estilo de oração. Esses outros aí, eu vou, mas eu sou mais com o ministério e tal. Não, Jesus não está dividido. Jesus não se divide. Jesus, ele nos ama por igual. Seja qual for eu e você, ele nos ama por igual. O amor dele é por igual na nossa vida. Ainda, 1 Coríntios 11, 17. Primeiro Coríntios 11, 17. Nisto, porém, eu vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. 18. Porque antes de tudo o que ouço, quanto vós ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. Olha aí, o que Paulo fala à igreja de Corinto? Nisto, porém,
que vou dizer-vos, não vos louvo. Eu não louvo vocês no que eu vou dizer. Porquanto vós ajuntais, não para melhor, senão para pior. Quer dizer, a reunião de vocês era para ser melhor, mas está ficando pior. Cada vez que vocês reúnem, a coisa está ficando pior. Pior ainda para vocês. Porque antes de tudo, ouço que quando vós ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. Há dissensões. E em parte, o creio. Por que Paulo falou que em parte eu creio? Porque lá no capítulo 3 ele já teve problema. Desde o capítulo 1, ele já teve problema com a igreja de Corinto. Era uma igreja dividida, era uma igreja de dissensões, que Paulo fala, quando vocês ajuntam, vocês não ajuntam para melhor, vocês ajuntam para pior. Segundo os historiadores, diz que quando eles reuniam para a ceia, irmãos, por isso que Paulo falava, se alguém tem fome, come em casa. A glutonaria operava na hora da ceia. Na hora do pão, na hora do cálice. E segundo alguns, diz que a glutonaria operava tanto que alguns tinham que cutucar para aliviar. De tanto que era a desordem. De tanto que era a desordem que havia, né? No momento em que eles, aí Paulo falou, a igreja não é para fazer isso. A igreja se reúne para melhor, e não para pior. E eu estou sabendo disso, e eu creio. Eu creio, porque vocês já me deram problema lá no início. Vocês falam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Paulo vai até dizer, porventura fui eu que morri por vocês, foi... Então, irmãos, essa incompreensão é prejudicial para a igreja, entre igreja e família. Nós temos que compreender. A igreja é uma família, é uma sociedade, a qual nós temos liberdade para nos conhecermos e servirmos a Deus juntos. E não para cutucar, não para falar, não para levantar dissensões, contendas ou coisas semelhantes. Vamos mais. Pessoas e famílias que nutrem contendas e rinchas na igreja, desonram o nome de Cristo e prejudicam a integração que deve envolver a todos. Então veja bem, pessoas e famílias que nutrem contenda e rinchas na igreja. Irmão, na igreja é lugar de rincha? Eu ter rincha com alguém? Não. Não. Eu não posso. Eu estou aqui, mas eu não vou muito, porque não estou gostando muito da reação de fulano, não. Eu não estou gostando, não, e tal. Eu ter rincha. Aí o que diz? As famílias que nutrem contenda e rincha, desonra quem? O nome de Jesus. Porque quando acontece alguma coisa, eles não falam fulano, não, eles falam a igreja. Aquela igreja, aquela igreja, aquela igreja, aquela igreja. Aquele povo que fala que é santo, que é de Jesus, que é mais aquilo. Então aponta a igreja. E o nome de Cristo é blasfemado por causa desta situação. Tem gente que até fala, não, se for para a minha igreja para viver desse jeito, eu prefiro ficar em casa. Ainda fala mal ainda de Cristo, ainda fala mal ainda da palavra. Vamos mais. Terceiro, essa integração pode ser prejudicada pela secularização. A conformidade. Ou seja, vamos ler Romanos 12 e 2. Prejudicada pela secularização. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também... Não, 12, 2.
12:2? Romanos. Romanos 12:2. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja aí, irmãos. A igreja se tornar secular. Paulo ele fala assim, ó. E não vos conformei, ou seja, a igreja conformar com o mundo, aceitar o molde do mundo. O mundo às vezes quer moldar a igreja não pode ser moldada pelo mundo. A igreja ela é moldada por quem? Pela palavra. Nós não podemos, é igual o mundo, olha você vê, quando a pessoa é moldada pelo mundo, o mundo solta uma moda, a pessoa vai e pega aquela moda de roupa ou de qualquer coisa, não, está no uso, agora é, você entendeu? A pessoa quer ser doutrinada pelo mundo, quer ser doutrinada por artistas, quer ser doutrinada por famosos, porque copia tudo. E Paulo fala, não conforma com o mundo não, não conforma com o sistema do mundo não, é nós conformarmos com o sistema do mundo. O que o mundo quer implantar, o que o mundo quer fazer. Lá no mundo, vale tudo. Na presença de Deus, vale tudo? Não. Existem ordenanças, existem princípios que não podem ser quebrados. Então, Paulo ele diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do quê? Do entendimento. Ou seja, quando nós aceitamos a Cristo, o nosso entendimento é renovado, ou seja, que as coisas velhas, aquele lixo, né? Aquele lixo é tirado da nossa mente. O passado ficou para trás. E agora eu sou nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então veja bem, o que a palavra de Deus nos mostra. Transformar pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, né? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus ela é agradável e ela é perfeita. Só que nós temos que descobrir não tendo relacionamento com o mundo. Porque a secularização, o perigo, nós estudamos na escola dominical sobre isso. Porque a igreja do século 21, ela está aceitando de tudo. Hoje tem igreja, irmão, se você falar assim, ó, eu quero uma igreja que serve certinho para mim, do jeito que eu quero. Você vai encontrar uma igreja que a palavra não censura, não tem pregação, é só o jeitinho brasileiro, né? É, só a palavra de autoajuda. A pessoa vai lá, nossa, Deus falou comigo. Será que é Deus? A pessoa está mais torta do que qualquer curva. E a pessoa vai lá. Deus te quer do jeito que você é. Ele te ama desse jeito que você está agindo. Aí não é Deus que está falando, a pessoa está agindo errado. E ela vai o quê? Ai, Deus falou comigo. E aí? Você entendeu, irmãos? Então nós temos que pedir graça de Deus. A conformidade a este século tem sido dos grandes problemas da igreja. Há famílias que estão se conduzindo e dando aos seus filhos uma formação embasada muito mais nos princípios da sociedade corrompida e sem Deus do que nos santos princípios cristãos. Então tem família que está criando os seus filhos, mas conduzindo seus filhos, ensinando seus filhos a uma formação mais embasada nos princípios da sociedade corrompida
do que na palavra de Deus. Hoje está normal. Está igual no livro do profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20. Vamos ver? Vamos conferir? Isaías, capítulo 5. Se a memória estiver boa ainda. Isso. Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, fazem do amargo doce e do doce amargo. É a geração de hoje ou não? É a sociedade de hoje ou não? Hã? Que Isaías, olha, irmãos, olha, para os irmãos terem uma ideia, o que ele fala, isso milhares de anos atrás, ele diz, ai dos que mal chamam o bem. Você pode ver a nossa nação, hoje o que é certo, é mal, o que é bem, ou seja, o que é bem, é ruim para eles. E o que é mal para eles é o bem. Tudo invertido. Tudo invertido. Se a pessoa sentir, chegar, eu estou sentindo vontade de ser cachorro. Não sei se os irmãos viram esse negócio. Você pode ser o que você quer. Aí a pessoa vai lá, come igual cachorro, anda igual cachorro, late igual cachorro. Tudo, com coleira, com tudo. Aí para eles nós que somos os quadrados. Nós que somos os errados. Aí ele fala, ai dos que mal chamam bem, ai dos que o mal chamam bem e o bem o mal. Segundo, que fazem da escuridade luz, ou seja, é trevas. O negócio está treva e a pessoa diz que está certo, isso aqui está certo. Nós que somos errados. Nós que somos errados. Não, gente. Casamento não é só assim, macho e fêmea, não. Tudo mais. Aí faz tudo. Ao contrário do que Deus ordenou na sua palavra. É o que nós estamos vivenciando. Chama a escuridade de luz e chama a luz de escuridade. Nós somos os errados. É nós que somos errados. É nós que estamos estragando a terra, estragando a sociedade. E depois Isaías vai dizer que o que fazem do amargo doce e do doce amargo. O negócio está mais amargo do que fel e eu penso, está gostoso, está bom demais. Aí você dá uma coisa doce para ele, conforme a palavra de Deus fala, né? Aquele que está farto, pisa até o favo de mel. A pessoa não quer. Não, você já vê que esse negócio de Bíblia, isso aí foi escrito por homem. Papel aceita tudo. Papel aceita tudo. Vocês ficam acreditando? Aí, eu escrevo aqui, e tal, pronto, papel, você joga, jogo fora. Mas não sabe eles que passarão os céus e a terra. Mas a palavra de Deus não vai passar, irmãos. Deus não vai deixar nada passar. Deus não vai deixar nada cair por terra, conforme ele diz no ministério de Samuel. De nenhuma palavra que Deus falou com Samuel caiu por terra. Porque a palavra é do Senhor. A palavra é de Deus. A palavra é dele. Que Deus, irmãos, nos guarde, que Deus nos proteja, que Deus nos dê força nesse tempo final. Então nós paramos por aqui, as horas já se vão, mas cada família deve considerar os conselhos da palavra de Deus, apresentados por intermédio do apóstolo Paulo.
Filipenses capítulo 4, versículo 7 e 9. Então, cada família deve considerar o conselho da palavra de Deus, irmãos. De executarmos a palavra de Deus. Olha o que diz, Filipenses capítulo 4, versículo de número 7 a 9. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Porque também aprendeste e recebeste, e ouviste, e viste em mim, e isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então, Paulo fala, vocês viram em mim o que eu ensinei para vocês. O que vocês viram em mim, vocês aplicam. Aí, o Deus de paz será com vocês. Se vocês guardar o que eu ensinei. Se vocês guardar o que eu estou ensinando, o Deus de paz vai ser na vida de vocês. Que Deus nos guarde nesse tempo final. Curva sua cabeça. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, meu Pai querido, nessa noite, por esta palavra que o Senhor nos deu. O Senhor continue abençoando a vida de cada irmão. E que possamos, meu Deus amado, viver, meu Pai, em família. Viver, Senhor, esta comunhão. Viver, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, para que o nome do Senhor seja glorificado, hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém.